O RBS Notícias ouve hoje Tarso Genro do PT. É a última entrevista com os 4 candidatos ao governo do Estado, mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Boa noite, candidato. Boa noite, prazer estar aqui. A nossa conversa terá 5 minutos que começam a contar a partir de agora. Governador, o Estado tem problemas financeiros há muito tempo, mas se agravaram nos últimos 40 anos. O senhor chegou a dizer que não seria candidato se não houvesse a renegociação da dívida. Parece que a renegociação da dívida está encaminhada. Essa renegociação não é adiar o problema? Não. Pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, nós vamos abater o valor da dívida. Aprovado esse projeto em novembro, como a presidenta inclusive já manifestou, nós vamos reduzir a nossa dívida em 15 bilhões de reais. Isso é um feito extraordinário que o Rio Grande do Sul tem que celebrar. De que maneira que vai ser reduzida, governador? Porque muda os índices de correção da dívida. Então cai 15 bilhões de reais. E caindo 15 bilhões de reais, nós abrimos um novo espaço, né, de contratação de empréstimos, a metade desse valor, ou 1/3 desse valor, e mesmo assim a dívida vai cair. Ou seja, nós temos que celebrar o que está acontecendo em relação à dívida e não ficar desconfiados que não vai acontecer. Bom, governador, vai reduzir a dívida, mas ainda vai continuar tendo uma grande dívida a ser paga e o próximo governo já vai começar, independente de quem assumir, com alguns compromissos, que foi o reajuste escalonado para algumas categorias até 2018. Sabendo que a gente tem uma dívida ainda a ser paga mesmo que diminua, uma pequena capacidade de investimento, esses aumentos de gasto de pessoal, como é que vai ser possível fechar as contas? Tem que ter uma política de transição, né, que é a política de transição que nós estamos apresentando. Nós não temos divergência com os nossos adversários sobre o diagnóstico. O diagnóstico é esse mesmo que tu colocaste. O que nós temos de divergência é como sair dessa situação. A nossa visão só se pode sair dessa situação investindo, qualificando o serviço público, fazendo o Estado crescer, distribuindo renda, gerando emprego, e não se acovardando perante a crise e ficar estagnado olhando o bonde passar, né? É por isso que o Rio Grande do Sul está crescendo o dobro do Brasil, inclusive, não só no PIB industrial, mas também no PIB geral. Governador, o investimento do Rio Grande do Sul tem margem negativa desde 1999. O Estado só tem capacidade de investimento com recursos de terceiros. Como é que o senhor vai atender a reivindicação das pessoas aí que querem mais segurança, mais educação, mais saúde? Como nós estamos atendendo? Nós chegamos a 12% para a saúde exatamente porque nós financiamos o Estado com esses investimentos internacionais, né? Porque nós pegamos os recursos do depósito judicial, que é disponível por lei, para poder investir. E aí nós conseguimos reequipar a Brigada Militar, reestruturar os quadros de carreira e mais, acabar com o brutal arrocho salarial que os nossos servidores estavam submetidos aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Estado começou a mudar, o Estado não é mais o mesmo. O que nós temos que fazer agora é qual é a política de transição em relação ao futuro. Eu estou dizendo qual é a minha, os meus adversários não estão dizendo. Só estão dizendo que o Estado está quebrado. Mas, candidato, por exemplo, assim, o governo Rigoto retirou 1,4 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões dos depósitos judiciais. Eida Cruz, 615 e Tarso Genro, 5,435. Restam lá cerca de 300 milhões. Essa fonte secou. Não secou, não. 300 porque os depósitos, eles são alimentados. Mas eles não vêm na mesma intensidade. Eu vou usar todos os recursos que a lei me permite. Agora, esta política de transição que nós estamos fazendo, com este abatimento de 15 bilhões que nós vamos ter da dívida, nós podemos contratar imediatamente, e eu já estou apresentando essa contratação para as agências internacionais, $1 bilhão para financiar essa transição. O que nós não podemos admitir aqui no Rio Grande do Sul é essa visão de que o Estado não tem saída, porque isso aí baixa as expectativas, isso aí intimida, né, os investimentos, e ao contrário, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é a maior carteira de investimentos da história do Estado, investimentos privados, que vêm de fora do Estado e do país, são $51 bilhões, né? Nós não podemos abaixar a cabeça para a crise, nós temos que fazer o Estado crescer, e essa é a minha proposta. Vamos falar de segurança, governador. Os moradores de Porto Alegre, especialmente, ficaram contentes com a Copa do Mundo, porque aumentou a sensação de segurança, mas com a vinda de 2.000 PMs do interior. Agora, até o fim do ano, vieram alguns do interior novamente, também é uma medida temporária, até dezembro. Como é que o senhor vai conseguir fazer com que a gente continue se sentindo seguro, sem desguarnecer o interior do Estado? Já estamos providenciando um concurso público para admitir mais 2.000 brigadianos. E aí nós vamos distribuir, né, não só no interior, como também reforçar a capital e aplicando uma política muito forte de combate às quadrilhas, ao tráfico de drogas, aos assaltos, né? Quando nós chegamos no governo, é bom que vocês saibam isso, né?
nós tínhamos apenas 22% dos homicídios que eram elucidados aqui no Estado. Hoje é 72%, porque nós reequipamos a Polícia Civil, reestruturamos a forma de fazer os inquéritos, priorizamos o combate às quadrilhas, né? E reduzimos aqui no Rio Grande do Sul. Isso o Rio Grande do Sul tem que celebrar. Isso no exterior está sendo divulgado. Né? Nós reduzimos em 32% a morte de mulheres aqui no Estado. Candidato, muito obrigado por ter participado do nosso Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Confira as propostas dos candidatos ao governo do Estado para 10 temas no g1.com.br/rs.